Eleições 2014. No meio político, a desincompatibilização da magistratura federal do agora ex-juiz Julier Sebastião da Silva e posterior filiação dele ao PMDB em Brasília, vem redesenhando o quadro para a disputa das eleições gerais de outubro. E é sobre o pleito deste ano que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o analista político e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, o historiador Vinícius de Carvalho Araújo. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos, obrigado pelo convite. O que muda nesse cenário com a desincompatibilização do juiz Julier e a filiação dele ao PMDB? Bom, esse é algo que já vem sendo desenhado pelo menos desde o ano passado, né? Desde 2013 que vem se comentando sobre essa possibilidade do Julier deixar a magistratura federal, né? Para concorrer a um cargo ou proporcional ou majoritário na eleição desse ano. Ou seja, ao Senado ou ao governo de Mato Grosso. Isso, né? E basicamente a razão é que esse atual grupo que está na situação, PMDB, PR, PSD, PT, tinha necessidade de produzir um quadro com perfil semelhante ao senador Pedro Taques, né? Que vem concorrendo, vem se posicionando como forte candidato a governador, né? E o Julier acaba tendo esse perfil muito semelhante de combate à corrupção. Ambos foram parceiros, inclusive, no passado, no combate ao crime organizado. Então seria uma forma desse grupo que está no governo de neutralizar as vantagens do senador Pedro Taques. Dentro desse grupo do governo tem candidatos potenciais, tanto ao governo quanto ao Senado. Vamos lembrar aí, por exemplo, ao governo tem sido falado nos últimos meses da candidatura do petista Lúdio Cabral. E ao Senado há uma intenção aí do atual deputado federal, o Wellington Fagundes, do PR, de se candidatar ao Senado da República. Como que fica essa costura política nesse grupo governista? Sim, existem vários nomes, como você apontou, né? E o objetivo é que, pelo menos esses principais partidos, PR, PMDB, PT, eles tenham uma candidatura majoritária, né? Mas já vem se falando, porque o senador Blairo Maggi vem adiando a decisão, né? Porque o tempo corre a favor dele, na verdade, ele pode esperar, né? Que ele é o favorito nas pesquisas, mas já se fala de uma chapa com o PR na cabeça, né? Com o próprio Blairo Maggi como candidato a governador, Lúdio Cabral como vice do PT e o Julier seria o candidato a senador, possivelmente nessa composição. O que levaria essa candidatura do senador Blairo Maggi ao governo do Estado? Porque até então ele vem relutando, declarações públicas de que não é candidato, que não participaria do processo eleitoral deste ano. O que mudaria no cenário? O que levaria? Seria o favoritismo até então do senador Pedro Taques ou outros fatores? O que muda é isso. Quando as pesquisas são feitas, né, sem o senador Blairo Maggi, o senador Pedro Taques tem uma vantagem muito grande. E esses possíveis candidatos aqui do campo governista não pontuam bem, né, ainda, né? Lúdio, Chico Daltro, Maurição, Cidinho, esses nomes que vêm sendo colocados. E quando o senador Blairo Maggi é candidato, ele tem um resultado muito positivo nas pesquisas, né? Vocês, analistas políticos, têm alertado sobre a demora na construção desse quadro eleitoral visando as eleições de 2014 aqui em Mato Grosso. Na sua avaliação, essa filiação do Julier hoje ao PMDB, lá em Brasília, já acelera esse processo ou ainda nós vamos, devido a essa questão da definição de Blairo Maggi, até 30 de junho, quando termina o prazo das convenções partidárias? Não, com certeza vamos até o prazo limite. Até porque existe uma chance muito grande ainda de uma terceira candidatura, né? Nem essa candidatura governista, nem a candidatura do Pedro Taques. Existem, como os grupos estão muito grandes, né? Com muitos partidos, 6, 7 partidos, existe a chance de surgir uma terceira via ainda aí. Por exemplo, do vice-governador Chico Daltro, do PSD? Isso, o PTB também, com o Luiz Pagô, vem se manifestando. Hoje está com o Pedro Taques, né, vem mantendo conversações, mas manifesta um certo desconforto. O próprio Democratas e o PSDB também. O senador Aécio Neves, por exemplo, tem se manifestado no sentido de ter uma candidatura aqui que apoie a sua candidatura presidencial com mais veemência. Aécio Neves, que vai estar esse mês de abril aqui em Mato Grosso, participando de evento no interior do estado. A presidenta Dilma também promete vir aí para inaugurar a Arena Pantanal ainda esse mês. Quer dizer, nós estamos todos nesse processo dependendo das candidaturas à presidência da República também. Presidenciais, exatamente. Então o cenário, de fato, ele vai se definir mais próximo das convenções. Sem esquecer do prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, que é do PSB, mesmo partido de Eduardo Campos, que está em aliança nacional com Marina Silva do Rede. É verdade, e não só, mas é o presidente estadual do PSB em Mato Grosso, né? Então tem um papel importante nesse cenário. Pois é, até então, pelo menos que a imprensa tem divulgado, o prefeito de Cuiabá, o Mauro Mendes, que é o presidente estadual do PSB, tem tentado costurar aí uma aliança do senador Pedro Taques, do PDT, ao governo, com o apoio do senador Blairo Maggi, do PR. É possível essa costura ou o senhor acredita que não? Hoje eles estão em grupos diferentes e podemos ter os dois se enfrentando nas urnas desse ano?
Eu sempre achei muito difícil, né, que esse grupo governista, o PR, notadamente, fosse manifestar esse apoio ao Pedotax, né? Para mim é mais uma articulação para dificultar a formação de um grupo do lado do Pedotax, né? Porque o PR tinha um candidato a senador, que você mencionou, que é o atual deputado Wellington Fagundes, né? E do lado de lá nós temos um outro candidato a senador, que é o atual senador Jaime Campos, né? Então, com esse tipo de articulação, dificulta-se a formação de um grupo mais sólido em torno do Pedotax. Falando-se até economicamente, fala-se, por exemplo, que a candidatura de Pedotax teria apoio de parte do agronegócio. Por exemplo, vou citar o caso do Otaviano Pivetta, que é do partido dele, prefeito de Lucas do Rio Verde, mas não teria parte do agronegócio que é ligado a Blairo Maggi. O senhor entende também dessa forma ou não? Uma das dificuldades da candidatura do senador Pedotax é isso. Primeiro, é sair daqui da região sul do estado, né? Porque a votação dele para senador foi muito concentrada em Cuiabá, Vaza Grande e Rondonópolis, né? Então ele tem uma dificuldade muito grande de entrar na região norte do estado e no Araguaia. E outra é obter essa questão do financiamento de campanha e apoio desses grupos econômicos. Como que fica, na sua avaliação, a questão ao Senado do atual senador, o democrata, o Jaime Campos, do DEM, que até então não tem um grupo definido para onde ele vai disputar a reeleição aí? Ele vem mantendo conversações com o senador Pedotax, mas eu vejo que existe essa possibilidade ainda de buscar talvez uma terceira via. Na sua avaliação, o fato do governador Silval Barbosa não ter se descompatibilizado do cargo, ele vai ficar até dezembro, né, e deve com certeza comandar, pelo menos até foi posto até recentemente, coordenar a campanha da presidente Dilma Rousseff à reeleição aqui em Mato Grosso. Qual que é a importância do governador nesse processo eleitoral? Pode ser fundamental. Por exemplo, o Julié, essa filiação do Julié é no sentido do PMDB ter um quadro para a composição majoritária. Ou seja, ele está entrando como... No lugar do Silval, de certa forma. Porque se o Silval tivesse anunciado, ele seria esse nome do PMDB para compor uma chapa majoritária. Ou seja, aí voltamos até um projeto então anterior. Quer dizer, o PMDB, para essas eleições de 2014 em Mato Grosso, teria que ter um candidato forte ao Senado Federal. Esse era o projeto do partido e continua. Ou, como eu falei, um nome para majoritária, né? O governador, o vice e o Senado. Com a permanência do Silval, havia necessidade de um outro nome, né? Falou-se, por exemplo, no Francisco Fayad, né? que foi secretário de administração, mas o PMDB também não pode descuidar da sua chapa na Assembleia, sua chapa proporcional na Assembleia e na Câmara dos Deputados. O Fayad hoje se posiciona como pré-candidato a deputado estadual. Né? Agora, nós temos uma situação sui generis nas eleições desse ano, porque as convenções partidárias vão acontecer em plena campanha, em plena Copa do Mundo. É verdade. A Copa do Mundo começa dia 12 de junho, as convenções vão até dia 30 de junho. Vai ter alguma interferência ou não é possível separar as coisas aí, futebol e política nesse meio? Todo ano acontece. A diferença é que esse ano a Copa vai ser aqui, né? Ou seja, a Copa vai estar acontecendo em Cuiabá. Algum tipo de contaminação sempre acontece, né? A tendência é essa agenda eleitoral ficar um pouco suspensa até o fim da Copa, né? Ela voltar com maior vigor de meados de julho para frente. Agora, e aquela pessoa que quer, por exemplo, está afiliada a esses partidos e vai disputar, por exemplo, candidatura a deputado federal, deputado estadual, quando que ele vai ter noção mais ou menos dessas candidaturas majoritárias? Só lá em junho mesmo? Ou ele já pode começar a trabalhar suas pré-candidaturas nesse momento, junto aos partidos internamente, para passar a ser aprovado nas convenções partidárias? Tem havido um descasamento cada vez maior entre as candidaturas proporcionais e majoritárias. Quer dizer, os partidos estão pensando, olha, vamos eleger tantos da bancada estadual, independente de quem for o candidato na majoritária. Para ter força, qualquer um que ganhar, a gente negocia na Assembleia Legislativa. Para a sociedade, isso é bom ou ruim? Isso é ruim, eu entendo que isso é ruim, porque o ideal é que você tenha um governador eleito com um conjunto de deputados alinhados com ele para formar a base de apoio lá na frente. Né? Agora, até então, nós estamos falando aqui de partidos e de nomes. E programas de governo, propostas, na sua avaliação, isso nós vamos ter nas eleições desse ano? Por exemplo, passada a Copa do Mundo, esse assunto, Copa do Mundo, ou o legado da Copa, vai estar na agenda dos políticos na campanha eleitoral desse ano ou não? Isso tudo acaba vindo, né, de alguma forma ou de outra, durante a campanha, especialmente durante o horário eleitoral, né, que começa a partir do mês de agosto, essas discussões mais temáticas, né, de políticas vão aparecendo, como saúde, educação, meio ambiente, Copa do Mundo, que você mencionou. Na sua opinião, que assuntos seriam importantes serem debatidos pelos políticos nas eleições deste ano aqui em Mato Grosso? Que temas são inevitáveis que eles vão ter que estar discutindo, não só os problemas, como soluções? As políticas sociais, como eu mencionei, especialmente saúde e segurança, né, que vem apresentando indicadores bastante complicados. Educação também, que sempre é um problema, né? E essa questão do legado da Copa, da infraestrutura, também combate à corrupção, com as questões éticas que vêm sendo colocadas nessas manifestações recentes. Né? Muito obrigado pela presença ao vivo, bom dia. Obrigado, Antônio Carlos, um abraço. Um abraço.